Olá, tudo bem, querida fraternidade de luz? Vamos lá para mais um vídeo despertando a espiritualidade em você. Sumiu um pouco aí, mas é porque é muita coisa, gente. Tem hora que você tem que priorizar, né? O que é necessário. E como eu já falei em outro vídeo, quando eu faço o projeto social Somos Todos Um, eu acabo me sobrecarregando bastante e daí leva um tempo para me recuperar. Porém, dessa vez eu já engatei a agenda, eu não pausei. Então essa semana teve bastante conflito na minha agenda, inclusive quem fez leituras essa semana eu marquei para um dia, era para o outro. Então teve aí algumas influências aí astrológicas, mas que o espiritual está por dentro de tudo. Enfim, eu vim trazer esse vídeo que é um vídeo ligado ao processo de despertar espiritual. O espiritual, meus guias e mentores, iluminaram uma questão do processo e eu vim compartilhar com vocês para ver se auxilia, né, no momento que cada um aí está. Eu vejo que tem pessoas que, a maioria, ainda se sentem muito perdidas sobre esse processo, como que acontece, e eu acredito que esse vídeo pode esclarecer um pouquinho, né, não tudo, mas um pouquinho, dar um norte aí para vocês sobre o processo de despertar de consciência e como que a gente faz para manifestar uma realidade diferente do que a gente sempre viveu. Bom, começando aí pela parte das crenças, que é muito importante, que é uma coisa aí que os meus guias sempre martelaram muito para mim, e eu sempre falei bastante aqui, mas eu acredito que eu tenho que ser mais clara sobre as questões das crenças. As crenças são um sistema de conceitos que vocês têm em relação a tudo da vida, ao dinheiro, ao amor, à saúde, ao espiritual. Essas crenças, elas são formadas geralmente ali nos primeiros anos de vida, tá? Nessa antiga era que a gente saiu, que é a era de Jesus Cristo, a era de peixes, a gente aprendia uma coisa na infância, né, com os pais, os parentes, e a gente replicava a vida inteira aqueles ensinamentos. Quando a gente iniciou, né, a energia da era de Aquário, que já faz alguns anos, agora que a gente está sentindo mesmo a energia, né, parece que a gente pisou os dois pés na era, né? Até então era só a vibração sendo mudada, né? A transição de uma era para outra. Quando começou essa transição, que eu acredito aí piamente quando estourou o computador, né, para todo mundo, assim, que a gente começou a ver, né, a internet entrando onde a gente nunca imaginou, porque até então o computador era algo restrito, né, dos cientistas, a gente já sabe essa história toda. Ali quando estourou, eu acredito que essa geração, né, que é geralmente a dos nossos pais. Eu tenho 36 anos, meus pais têm 64, e de vocês aí deve ter também 65, 70. Então essa geração deles teve que passar por essa transição. O que eu vejo? Que essa geração ainda tem resistência para soltar aqueles ensinamentos dos pais, né? Que os avós ensinaram. Eles têm uma certa resistência de ouvir essa geração, né? Eles falam que o mundo está de ponta cabeça. Então, para eles, o que você aprendeu um dia é para valer a vida inteira. Então, eu falo que é uma memória reptiliana deles, é uma memória ligada muito a Escorpião, tá?
é complexo, porque eles tentam manter tudo do jeito que está, porque traz segurança. A educação deles é pautada muito no medo. Não faça isso porque você vai se machucar, não faça aquilo porque isso não está certo. Ah, eu já vi isso acontecendo. Então, nós, né, que vem nessa outra geração, a gente tem esse ensinamento do medo, tá? Por isso que a nossa geração, eu vou colocar nossa, porque todo mundo que está aqui está passando pelo processo, tá? Independente da idade. Eu estou dando um exemplo aqui. Seu pai e sua mãe podem ser mais maduros ou mais novos, não importa. O importante é que vocês estão aqui e estão entendendo o conceitinho que eu estou tentando passar. Então, quando a gente vem nessa segunda geração, a gente tem essas crenças que eles ensinaram, né? Só que a nossa geração veio para romper isso. Veio para romper, porque a gente chegou num ponto que essa cartilha que foi ensinada para eles não está dando certo para nós, tá? Eu vou dar um exemplo que é o mais comum, relacionamento amoroso. Por que que hoje tem tantas pessoas sem parceiros, né? Na época deles era uma coisa assim, que não era tão vista, né? Tinha, claro, pessoas sem parceiro, sempre vai ter, né? Mas a questão é que a cartilha, o que reza a cartilha é que você, em determinado ponto da sua vida, você tem a sua sexualidade desenvolvida no relacionamento, você se casa e você tem aquela rotina, né? Aquela régua social do que é estar aqui nessa matéria. Só que a nossa geração é uma geração que já não está se identificando e não está conseguindo cumprir esses atributos que foram passados. Então, começou a ter muita mãe solteira, né? Então tem que mudar o estilo social, né? Aí tem outro lado de homens que tem que assumir a postura de pais em determinados momentos. Isso eu estou falando coisas sociais que estão acontecendo, certo? E há muito tempo já. Estou dando um exemplo. Então, esse ensinamento dos nossos pais não se encaixam à nossa era, o nosso momento histórico. Então, o que acontece? Geralmente, essa geração que está nessa transição é uma geração que se sente muito perdida, porque o ponto de referência que você tem não é o ponto de referência que está se encaixando a você. Então, o que você tem que fazer? Pela lógica humana, buscar outro caminho. Só que, geralmente, buscar um caminho que ninguém trilhou, ou a maior parte da população trilhou, é muito difícil, porque você tem muitos poucos exemplos e, às vezes, a sua vida não se encaixa aqueles exemplos. Então, o que você é obrigado? A seguir uma rota diferente que não tem ponto de referência. Então, dentro dessa rota, a gente acaba se deparando com muita tristeza, tá? Porque o que você realmente queria é que tudo que deu certo lá para aquela outra geração desse para você, porque ninguém quer ficar perdido. Ninguém quer ser dado como perdedor ou alguém perdido. Então, é um conflito muito grande que essa geração de transição passa, né? Que vamos colocar aí, que é todo mundo que está aqui, independente da sua idade, tá? Porque se eu for pegar por idade, eu vou estar sendo injusta com as pessoas que têm aí, são mais novas, só que vêm com um sistema de crença muito pesado, certo? Então, o que ocorre? Quando essa geração de transição, né, para sair dessa cartilha, entra nesse novo, o que ocorre? O processo de despertar de consciência. Por que ocorre isso? Porque a mente, o seu sistema de crença, ele está ligado a essa cartilha. Para que haja uma evolução
no sistema e na sociedade, essa mente ela tem que gerar outros conceitos, tá? Porque senão ela fica só buscando aquele conceito antigo, que é a régua, que é a metodologia. Existe um método para tudo existe um método que foi estudado, que foi repetido várias vezes, que deu certo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que meu pai falava assim, tem um jeito certo de lavar a louça. Você coloca todos os copos aqui, faz isso, faz aquilo. Então ele me passou esse jeito. Só que depois, quando eu saí no mundo, eu aprendi outros jeitos, até eu chegar no meu jeito. Para a geração dele, não existe outros jeitos. Existe o jeito que eu aprendi. Entende? Então o cérebro da pessoa é condicionado só de um jeito. Mas para que a gente evolua, porque o ser humano no fim, por quê? Porque a espécie, ela precisa evoluir. E a gente só evolui, mentalmente eu estou falando, gente, só evolui quando tem atrito. O ser humano, ele estagnou. Ele estagnou num processo e a gente precisa desenvolver coisas novas. Não é sedentarismo. Tá? A gente passou um período muito grande sedento, no sedentarismo ali, sabe? Então, assim, agora chegou um momento de agitação, de cocriar uma nova realidade, de ter uma elevação, é preciso. Então, isso está acontecendo na estrutura social, muitas coisas que não encaixam a essa antiga era, né? Vou dar um exemplo, essa mudança dos gêneros, né? Qual gênero que você qual pronome que você usa, tudo isso faz com que a gente tenha que adequar um novo sistema, leva a gente a pensar de maneira diferente. Quando você tem um filho trans dentro de casa, você é obrigado a pensar de outra maneira, entende? Então, tudo isso faz que haja uma mudança social. E, através dessa mudança social, a gente muda mentalmente, certo? E tem uma questão também da composição da atmosfera da Terra. Tudo vem para contribuir para que a gente passe por uma mutação. Porque a gente precisa, todos nós precisamos passar por uma mutação. Tá? Por isso que no último vídeo que eu fiz lá em Libra, deu que há uma reestruturação celular acontecendo. A gente, assim, não é conspiração, gente, mas eu acredito que... Imagina assim, tá vendo esse planeta aqui? Ele tem uma composição. Eu não me recordo muito bem, porque faz tempo que eu não estudo essas coisas. Mas tem uma porcentagem de nitrogênio, oxigênio no ar, tem porcentagens, tá? Só que a gente, seres humanos, a gente não tem controle com o que ocorre aqui nesse mundo, tá? A Gaia é um ser vivo, o planeta Terra é um ser vivo, entende? Então, pode ter modificações na estrutura, como tem em nós, tem em Gaia. Então, assim, a gente não tem como controlar. O que ocorre dentro do que os meus guias mostram? Que há transformações climáticas ocasionadas, claro, por nós mesmos, mas também faz parte do plano. E, através dessas transformações, a gente passa por mutação. Quando aconteceu o Covid, muita coisa, né? Muita gente faleceu, mas também muitas situações, né? Muitos organismos dentro do planeta foram mutados, tá? A gente mesmo. Para que você passe, isso é biologia, tá, gente? Para que a gente consiga resistir a um vírus, o nosso corpo tem que desenvolver anticorpos. Então, assim, querendo ou não, quando a gente... Vou dar um exemplo. A gente pega uma criança
quando ela está ali nos primeiros anos de vida. O que é orientado? Deixa a criança no chão, deixa a criança mexer com terra, deixa a criança desenvolver imunidade. Então, isso a gente já tem. Então, quando vem um vírus assim, tem organismos que não resistem, que foi o caso de quem faleceu, não resistiu. Agora, tem organismos como os nossos aqui, que resistiram. E já houve uma mutação nisso, entende? Então, somos seres mutáveis, mas não é só mutantes, não é só pelo vírus, pelo Covid, tá? Não, tem outros vírus. A influenza, tem a gripe, varíola, todas essas vacinas que a gente toma, aí desde que a gente vem nesse mundo, traz mutação genética. Mas no sentido, gente, que o nosso corpo tem que desenvolver anticorpos para que a gente se mantenha vivo. Então, somos mutantes, certo? Agora, a gente não tem um controle para saber como o meu corpo, o que mutou na minha construção ali celular. Eu não tenho controle para isso, né? E nem ninguém, a não ser que você seja um experimento, né? De alguns governos aí que investe pesado nisso. Agora, o que a gente tem, né, dentro da nossa espiritualidade, entender que todo esse processo é um processo que força que nós desenvolvamos, né? Nem sei se a conjugação do verbo está certa, mas enfim, força que a gente desenvolva novas estruturas, tá? Novas estruturas. Então, assim, as pessoas hoje tem coisas que foram, eu já falei em algum vídeo, que nunca foi catalogado, não sei nem se a palavra é catalogado, acho que não, porque seria planta ou animal, enfim, de doenças psicológicas, transtorno, diz que nunca foi tão diagnosticado quanto está sendo nesse momento histórico, a quantidade. Então, o que significa? Que não tem mais aquela estrutura antiga dos meus pais e da minha mãe, dos seus, aquela antiga escola que eu falo. Então, a gente está tendo que lidar com um ser humano que ele não consegue mais ficar 12, 14 horas parado trabalhando, né? No sistema toyotista que eu falo. Não consegue. Por quê? Porque já são pessoas, já são mutantes. Entende, gente, o que eu estou dizendo? A gente está vendo uma dificuldade das pessoas firmarem um contrato com uma pessoa só. Tá tendo dificuldade na parte romântica da gente fixar numa pessoa só e renunciar toda uma vida por aquela pessoa. E é todo mundo que está nesse momento histórico. Então, esse grupo da antiga escola, eles estão muito resistentes ao povo de terra, que eu falo. Não, a gente tem que combater. Isso daí é coisa do diabo. E é fim de tempo. E não, se a gente pegar lá do Egito, né, ou o que a gente tem de escrito, até a sociedade que foi construída hoje, olha o quanto o ser humano mudou, tá? Aí vocês podem falar, mas eu não vou entrar em questão alienígena, essas coisas, não vou entrar. Mas a questão é que houve uma mudança. Então, todo mundo que está nesse momento histórico está tendo dificuldade de sair dessa antiga cartilha. É claro, tem um grupo aí que é mais para frente, que eu acredito piamente hoje que são os artistas. Tá? Porque são pessoas que, independente do que eles compõem,
qual que é o ritmo da música, a letra, eles estão conectados ao eu superior, tá? E eles têm essa quebra já da persona, né? Os artistas no geral, mas principalmente atores, eles têm essa quebra do emocional, eles conseguem caminhar de um estado para outro, né? E é muito interessante, porque você vê que eles não conseguem olhar para uma pessoa e não amar a pessoa, independente de como a pessoa é. Por isso que eles se relacionam em filmes com outras pessoas totalmente diferentes. Então, quer dizer, para mim, essa classe é uma classe que já está um pouco à frente, sim, porque eles não têm esse sistema de crença da cartilha. E por que que eles acessam essa prosperidade que todos vocês querem? Porque eles quebraram esses conceitos que, na verdade, são conceitos ultrapassados que eram para manter uma ordem social. Tá? Só que a corrente limita todo mundo, porque você é muito pautado pelo medo. Vou dar um exemplo. Você trabalha de vendedora numa loja, você ganha lá R$ 4.000 de vendedor por causa do lucro, né? Não é lucro que fala, é agora fugiu. É quando você ganha uma recompensa ali em cima do valor da venda, né? A comissão. Então dá para tirar 4, 5 mil. Eu já conheci vendedor que tira muito mais que isso. Mas estou falando de loja física, tá? Não online. Enfim, você trabalha ali. Então você, na sua cabeça, você está condicionado a um valor. E a sua cabeça fica naquele valor que você pode ganhar. Então, essa geração da antiga escola, eles são limitados. Eles não acreditam que dá para ser mais, para expandir. Mas isso é por causa da educação que foi dada para eles. E eles têm uma resistência muito grande. Por isso que a maioria deles desenvolve doenças cardíacas, porque tem uma resistência muito grande à mudança. Muitos deles têm um vocabulário repetitivo, porque desenvolve uma trava no chakra da garganta, tá? Tudo isso leva em consideração. Por isso que eu falo, qual que é a crença que você quer acreditar? Vocês viram que nesse assunto eu não falei só de um tipo de crença. Então, vocês precisam, dentro, né, desse processo de despertar, falar que tipo de crença que eu tenho, né, para que vocês consigam fazer essa transmutação. Mas o que eu quero que vocês entendam que o espiritual me passou? Que quando você tem tudo isso dentro de você, né, todas essas limitações, você gera uma realidade externa, tá? Então, você gera. O que acontece? Tem pessoas que passaram por eu vou dar um exemplo de muita traição. Muita traição, eu fui traído por isso, por aquilo. Né? Uma pessoa que passou por muita traição. Então, dependendo do meio que você foi criado, você olha aquelas traições como algo que não tem como reverter. Aquela pessoa, ela não presta, ela nunca vai prestar, e você associa aquela pessoa, dependendo da sua criação, é algo muito ruim. Então, você gera um trauma dentro de você. Então, toda vez que você pensa naquela traição, você sente raiva da pessoa, tá? Sente raiva, mas muitas vezes a gente não consegue falar isso para os outros. É uma coisa pessoal sua que você vai sentir, mas que você não tem coragem de falar no social. Por quê? Porque essa antiga escola, eles escondem o que eles sentem. Mantém ali o boa praça. Então, por isso que eles têm tanta doença, tá?
Essa geração, os nossos filhos, eles já não gostam, não vou fazer, e pronto, acabou. Doa quem doer, né? Então você pode chamar uma geração que não quer fazer isso, não quer fazer assado, não quer fazer nada. Mas na verdade eles não se colocam em situações que vai gerar uma energia contrária ao que o organismo precisa, tá? Então quando você entra nessa energia de você, né, fazer o boa praça e guarda aquilo dentro de você, você gera um campo ruim. E você vai atraindo isso, vai atraindo. Quando você passa pelo processo de despertar ali os primeiros anos, chega um momento em que você começa a passar por muita depuração. Então a depuração é um momento do processo de despertar, onde você sente uma carga muito grande, você sente dificuldade de ver a vida com alegria, você sente dificuldade de olhar as coisas com assim, otimismo, você se vê num buraco, tá? Só que antes, sempre quando a gente passa por essa fase, é claro que depois de alguns dias você solta uma energia, você sente o seu corpo mais leve e uma onda de otimismo chega. Geralmente acontece coisas muito boas, confirmando que aquele estágio que você estava de hibernação, de se incinerar como uma fênix, era que estava antecedendo uma grande glória, tá? Então vocês precisam observar que dentro desse processo que nunca mais acaba, sempre quando você vai eliminar um sistema de crença, você passa pela bad, que a gente pode falar noite escura da alma, porque na verdade são dias e noites, você ali dentro de um balde d'água na escuridão, né, como se você estivesse ali, né, bem negativo mesmo, e depois você tem esse grande nascer do sol, que tudo é possível, que tudo se realiza. Então, esse processo é um processo que a gente precisa observar, que toda vez que você vê o sol nascendo depois dessa noite escura, você elimina um sistema de crença. E geralmente é esse sistema, esses conceitos que você associou a algo ruim. Porque lembrando que essa geração que a gente aprendeu é uma geração que tudo é cartilha. Por isso que eles têm dificuldade de mexer na internet, eu já falei. Porque eles não desenvolvem a intuição. A internet, tudo que foi construído dentro da internet é tudo intuitivo, né? Touchscreen, tudo intuitivo. Por que que essa geração já consegue? Porque eles são intuitivos, eles são curiosos. Essa geração dos nossos pais foram cortados isso. Criança não fala, fica quieto, o adulto está falando, eu sei mais que você. Então vai cortando a curiosidade. A educação, a domesticação corta a curiosidade, entende? Só que essa geração de transição, o que a gente fez? Bateu de frente com essa geração dos nossos pais. Então a gente engravidou cedo, teve uso de droga, teve abandono de casa, teve agressão. Então veio uma geração com uma energia mais forte para bater contra essa outra geração. Entende? Para que a gente consiga sair. Só que a nossa geração, essa geração de transição, é uma geração que está se achando, né? Está tentando desenvolver alguma coisa diferente do que está aqui, porque o que está aqui não está dando certo. Mas para isso a gente precisa romper essa estrutura antiga, que são os códigos que foram passados para nós. Então assim, vou dar um exemplo. O fulano, ele se comportou assim com você. Então esse fulano está atraindo você. Olha, ele não fez isso, isso e isso. Então ele não quer isso com você. Então nos primeiros meses, anos do despertar de consciência, tudo aquilo que você aprendeu de ruim vai acontecer, vai se manifestar na matéria. Quando você passa por uma grande depuração,
você solta esse ensinamento, esse condicionamento. Então, a sua vibração fica mais alta, tá? Você libera essa crença. Então, aquela pessoa que se movimenta assim, ó, não é mais traição. Essa pessoa está se movimentando assim porque ela teve algum tipo de trauma na vida dela. Então, o que acontece? Você vai manifestar traição? Não vai. Aí essa antiga geração vai falar assim, nossa, mas como assim? Você, mas essa pessoa se comporta assim. É traição isso aí. Você, através do seu caminho, você vai mostrar que essas pessoas estão erradas. Então, quebra aquele código que eles entendiam. Então, o sistema deles entra em pane. Como assim? Eu sempre soube que preto e branco dá cinza. Entende? E não deu cinza. Mas por quê? Porque dentro de vocês já não tem aquele código. Então eu estou dando explicações para vocês entenderem que, no fundo, o que é para a gente entender nesse momento? Não existe regra. Não existe. Você precisa desenvolver a sua. Enquanto você estiver querendo se encaixar na linha de tempo de outras pessoas, você só vai ter traição na sua vida. A partir do momento que você decide romper esse sistema de crença, focando em você, entendendo esses conceitos, essas crenças que você tem, você rompe esse karma, você rompe essa roda, tá? Você rompe porque você identifica qual que é o seu modus operandi e da onde você tirou aquele código. Porque se eu olho, né, a gente foi, todos nós fomos criados, planejados, domesticados para antecipar coisas, para se manter vivo nessa terra. No fundo é isso. Então, qualquer coisa que eu possa passar para os meus filhos, meus pais, é para que eu não me fira. Só que isso limita. E o que está pedindo hoje o espiritual, rompa essa barreira. Você pode mais. Só que para romper isso, você tem que desconstruir esse sistema de crença. Entende? Vou dar um exemplo, outro exemplo aqui para vocês. Vocês tiveram uma experiência ruim com o João, tá? O João traiu vocês, o João não queria um relacionamento sério, o João só queria te usar. E daí, dentro daquela crença, daquela educação que vocês aprenderam, o que é para fazer com o João? Ai, o João não presta, eu não quero mais saber do João, porque o João é isso, porque o João é aquilo, acabou com a minha vida. É aquilo. Dentro desse conceito que hoje esse espiritual que eu sirvo quer mostrar, é que a gente precisa desconstruir essa questão do julgamento, tá? E entender que você vai manifestar os seus códigos. Por que a gente vê pessoas tão realizadas? Tão realizadas. A gente pode ver pessoas que têm tudo o que quer. Tem tudo mesmo. Mas por quê? O código que essa pessoa tem dentro dela não é igual o seu, não é igual o meu, dessa geração antiga. Essas pessoas acreditam no impossível. Elas acreditam que sim, está no meu caminho, está no meu destino. Então é uma fé, vamos colocar que é uma fé cega. A pessoa, ela acredita piamente naquilo. E é a verdade dela. E não tem a ver com otimismo bobo, que a pessoa acredita ali. Não. É diferente. É diferente de você ver uma pessoa que tem um excesso de otimismo e só se ferra, do que essas pessoas. Elas não têm essa composição. Tá? Elas não vêm com esses códigos. Isso faz parte da criação delas, tá? São pessoas geralmente que são criadas em lares que não é podado o jeito da pessoa.
a pessoa pode ser criativa. Então a pessoa, ela acredita nela, ela acredita na história dela, no produto dela, ela acredita que ela é um ser único, tá? Então ela tá conectada a uma vibração que não é essa vibração terrena. Imagine assim um mundo com várias camadas de frequência. Quanto mais perto da terra, do chão, mais denso é, mais limitado você é. Conforme você vai subindo, você vai entrando numa frequência que quem passa situações do chão não vai passar do alto e não tem essa transição, tá? De lá para cá, não tem. Não tem como uma pessoa que está em alta vibração viver o que o chão vive. Não tem, tá? Mas isso é uma questão de você desconstruir. Então, quando eu falo, olha, o fulano pode voltar numa nova versão, é porque algo dentro de você desconstruiu. Você começa a ver o João não como um traidor, mas o João, ele teve uma atitude de traidor comigo, porque no momento o João estava passando por isso e por isso, e eu também. Então, como que a gente cocria uma nova realidade com uma pessoa ou com a nossa vida mesmo? Se você sempre se ferrou no seu financeiro, tem uma crença aí dentro, religiosa, filosófica, não importa, tem uma crença aí que faz você toda vez cair no mesmo buraco. No mesmo buraco. Então, você tem que mudar você aqui dentro. Ai, Natália, eu vou fazer uma terapia, né? Pode até dar certo aí, mas eu falo que a mudança está na mente. Esse trabalho que eu estou falando com vocês é um trabalho difícil. Porque quando você vê o João, a vontade de você, sua, é esganar o João. Tá? Só que esse é um sistema de crença que você tem que limita você até de co-criar uma realidade diferente com o João e com o Guilherme. Você acaba transferindo para o Guilherme. Então a questão é, o que você quer? Você quer co-criar uma coisa diferente? Então você vai ter que bater de frente com o João. Você vai ter que sentar, conversar com o João e tentar resolver esse sentimento dentro de você de rejeição, de raiva que o João te passa, até você conseguir lidar com isso. Esse é o processo de desconstrução. Não é você fugir da situação, é você encarar a situação e tentar se afastar ao máximo da dor que aquilo te traz. Porque o trauma que trava você, o sentimento ligado ao fato, tá? O sentimento. Vou dar um exemplo meu, que eu sempre falo, né? Sobre quando eu engravidei do meu filho, que hoje, graças a Deus, tem 20 anos. O que aconteceu lá? Se eu tivesse alinhado, né, o trauma do abandono com o pai dele, hoje eu nem falaria com o pai dele. Só que eu não alinhei. Eu não coloquei uma coisa ruim ali. Hoje eu sento e converso, é amigo mesmo, tá? De conversar e passou. Não tenho raiva. Eu não associei aquele abandono a coisa ruim, negativa. E tem um monte de mulher aí que associou o abandono e tudo bem, faz parte do seu crescimento. Só que isso é como se você tomasse um fel, um copinho de fel todo dia. E se intoxica você por dentro. Então, todo mundo que está aqui, que está no processo de despertar, você tem que entender que você entrou no processo para reprogramar o seu organismo, o seu sistema, para que você crie uma realidade diferente. Você só abasteceu em todos esses anos com fel, né? O seu combustível é fel. Então, você quer gerar o quê? Você quer gerar o quê? Então, o espiritual está te dando uma oportunidade de você se tornar uma pessoa purificada para que você cocrie um bom relacionamento, uma casa, tudo do jeitinho que você quer.
e até muito mais, desenvolver dons. Só que você precisa entender que todas as pessoas que estão na sua realidade, na verdade, elas estão refletindo algo que tem em você e você tem que trabalhar. Só que o que eu vejo muito com as pessoas que eu atendo, ninguém admite, tá? Os espíritos mais difíceis de trabalhar é aquele que se colocou num pedestal de puritanismo, de ética, moralidade. São répteis, eu falo são répteis, reptiliano. Porque você fala e a pessoa continua do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Daí você entra na parte das filosofias, das crenças, não, é assim, cada um tem o seu processo. Mas tem pessoa que é tão cega que ela não consegue ver mesmo. Ela não vê e ela tem ela bebe aquele copo de fel e vai e quer cocriar uma coisa diferente. Então vocês têm que entender que às vezes a gente está nesse processo e não tem a visão. Não é todo mundo que tem esse retrógrado, né? Esse planeta, o Mercúrio retrógrado, que vai lá e corrige, né? Eu avanço, erro e eu volto eu mesmo e corrijo. Não é todo mundo que tem isso. A maioria das pessoas tem um sistema rígido que ela vai naquela escuridão e achando que está certo. Então vocês que estão nesse processo, eu tenho certeza que os guias de vocês mostram em alguns momentos que vocês não estão certos sobre a avaliação do João ou do Guilherme, tá? Ou da Beatriz, Amanda, Priscila, vocês não estão certos. Só que tem uma resistência muito grande de admitir isso, certo? Uma resistência muito grande. Então, às vezes, a gente está cego e não consegue ver. Eu mando mensagem para todo mundo, né? Assim, toda semana eu tô atendendo pessoas. E a maioria, hoje em dia eu nem ligo tanto. Ah, eu não sou isso, você está falando. Ah, mas você disse isso e eu não me identifico. Beleza. Tá? Tem pessoas, para vocês terem noção, eu já fui para o Tibete, já fiquei lá com os monges, já fui para a Índia, já fui para não sei quem, para onde, já mergulhei debaixo com as baleias, já pulei de paraquedas, já fui lá na NASA, já fui em Marte, em Plutão, eu sou muito viajado, eu sou muito não sei o quê. Ai, mas eu não consigo atingir. Por quê? Porque você não se conhece. Você está buscando tudo externo. E a questão está dentro de você. Você vai conversar com a pessoa super retrô, sabe? Cheio de amarra, sabe? Cheio de coisa. E não, imagina. Eu já li, sei lá, a Torá, já li o Gita, já não sei o que, já publiquei 300 livros. E a pessoa não tá ali, né? Então você precisa fazer essa reflexão que a sua realidade ela só vai mudar a partir do momento que você rompe as suas crenças. E você tem que estudar, tá? E quando eu falo estudar, é estudar você. Qual que é a sua crença de amor? Coloca num papel. Qual que é aí o checklist do amor seu? E começa a ver o quanto isso está limitado. O quanto você ama condicionado. E o que o espiritual quer? Amor incondicional. Tá? Por isso que a gente está tendo um choque nesses novos relacionamentos. Pessoas muito diferentes uma das outras se unindo. Para que a gente tenha um desenvolvimento diferente nesse social. Tá? Então são coisas, gente, que tem que parar, pensar, analisar, tá? É necessário ter essa reflexão, é necessário vocês pararem,
pensarem, né, o que vocês estão projetando fora. Porque a hora que você estiver numa vibração totalmente diferente, o João, o Guilherme não vai se comportar com você do jeito que se comportaram. Tá? Não tem a ver com o outro, e sim com você. Tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo abra várias portinhas aí, que vocês consigam ter vários insights. Eu sempre inicio o vídeo com uma linha de raciocínio e eu vou trocando no momento, porque eu realmente não crio um roteiro, né? Eu realmente gosto dessa naturalidade de ir falando, porque é portinhas que vão abrindo e tira eu dessa limitação, né? Porque todos nós temos isso. A gente quer ter o controle de entrar num raciocínio e não sair dele durante 1 hora. E isso limita. Então eu gosto disso, de abrir a câmera e pegar um tema e vamos falando, e o que vier eu vou falando. Isso não gera um método, mas gera uma conversa com vocês que faz com que vocês fiquem pensando em mim a semana inteira, né? E refletindo, ok? Então é isso, olha, um beijo no coração de vocês, deixa o like, comentem no vídeo. Gostaria que vocês também divulgassem, né, esse meu trabalho. Se você tiver precisando de uma orientação, entrar em contato, a orientação que eu faço para vocês, fazer um mapa, dividir esse vídeo em clipes, soltar nos grupos, isso ajuda muito no meu trabalho, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, se cuidem e em breve eu venho aí com o vídeo das energias Yin e Yang. Se cuidem, tchau, tchau.